nos abençoar, para nos ministrar. Dizer também que o pastor Afonso, ele é que nos criou o link com a equipa de brasileiros que vão ministrar a palestra no dia 23. Amém ou não amém? Graças a Deus, graças a Deus. Então, enquanto o pastor está se aproximando, vamos dizer que o pastor seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Maravilha. Prazer, enorme honra e satisfação poder estar aqui. Louvar a Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Deus é santo e poderoso. Queremos enaltecer a Jesus pela vida dos homens de Deus. Amém? Louvar a Deus pela vida do meu pai, reverendo Agostinho, meu pai, meu mentor, meu padrinho de casamento, que acompanhou a minha vida desde o meu relacionamento, namoro até o casamento e até os dias de hoje. Um homem pelo qual tenho muito respeito, admiração, e é uma fonte de inspiração para nós também. Amém? Dispensa comentários, né? Apenas nós o amamos e a sua família completa. Amém? Quero honrar a Deus, glorificá-lo pela vida do reverendo Ananias, mais uma vez, e a sua digníssima esposa. Obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo cuidado. Estão cuidando da gente de uma forma maravilhosa e louvamos a Deus por isso. Admirei a sua elegância, a elegância da mamá também, né? E esta igreja é a cara do líder, né? Quem é excelente em tudo que faz. Amém? E é uma bênção que o espírito de excelência é visível, é notável na vida do reverendo Ananias. Porque só alguém com o espírito de excelência, alguém que é excelente para fazer uma obra como esta. Amém? Talvez você não está vendo muito bem, mas é algo extraordinário. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, a minha família está no Ambo. Eu sou casado, pai de 3 filhos. O Melquisedeque Ramavô, que é o primeiro, vai fazer 12 anos. E a Abdala Oxana é a segunda filha minha, já está com 9 anos, vai fazer agora 10 anos. E a Kirian Zola é a terceira filha minha, que está com 6 anos, vai para 7 anos, né? Como fez referência ao reverendo, estamos vivendo no Brasil há 12 anos. Temos servido a Deus lá, naquela nação, e também empreendendo naquele país, gerando emprego e contribuindo para o desenvolvimento daquele país. Queríamos nós fazê-lo aqui, mas a prova de Deus nos dá essa graça de lá estarmos e podermos desenvolver este trabalho, não só no âmbito ministerial, mas também no âmbito empresarial. Quero louvar a Deus, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Bom, talvez você está percebendo alguma coisa que não seja propriamente da linguagem angolana, né? Querendo ou não, a gente acaba pegando uma ou outra coisa, né, do jeito brasileiro, né? Mas nós sempre buscarmos manter as nossas raízes, manter a nossa originalidade. Amém? Tem gente que pensa que eu me faço
né? Mas você se faz para falar como tipo angolano, não fala tipo brasileiro. Eu falo, não, mas isso é natural. É natural. Eu me conheço e sei quem eu sou e sei de onde eu venho. Nada contra quem chega lá depois de 3 meses e fala, gente, e aí, tudo bem? Nada contra isso, né? Mas essa é a minha personalidade, né? Busco sempre manter as raízes, manter a originalidade, até porque os brasileiros também gostam. Quando o brasileiro vê que você é estrangeiro e fica a falar que nem eles, exatamente igualzinho a eles, tipo assim, para eles, tipo assim, isso aqui é que é brasileiro, é angolano, é africano, o que ele é? Então você acaba perdendo também a identidade. Você depois, o que acontece? Você já não é nem angolano e nem brasileiro. Você nem é nem quente, nem frio. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estaremos dando continuidade, sequência daquilo que nós começamos de manhã. Por isso vamos ler o mesmo texto, um dos textos e o outro texto também, tá? Talvez você vai falar, mas eu vou ouvir a mesma coisa. Talvez você estará ouvindo a mesma coisa, alguma coisa que você já ouviu de manhã, mas fique tranquilo que tem coisas que você ainda não ouviu. Amém? Tem coisas que você ainda não ouviu na mensagem de manhã. E você vai ouvir nesta manhã ou nesta já quase tarde. Primeiro vamos ler Mateus 16, o versículo de número 13. Mateus 16, 13. E depois vamos ler então o segundo livro de Samuel, capítulo 9. Mas primeiro Mateus 16, 13. Diz assim a palavra de Deus, de Mateus capítulo 16, versículo 13. E mais alguns versículos juntos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi,
prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou, disse-lhe: Davi, Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Para resumir, vamos ler o versículo de número 13. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Pai, obrigado por este momento, por esse tempo. Obrigado porque tu és bom. Obrigado pelo pão e pela água. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por esta oportunidade, Deus, que nos concede de estar na tua presença, louvando e adorando o teu nome, te glorificando, Senhor, exaltando. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor falará aos nossos corações de maneira extraordinária. Obrigado, Senhor, porque sairemos daqui transformados, restaurados, renovados para a glória do teu santo nome. A ti rogamos que o Senhor repreenda Satanás e todos os seus demônios, e que o único Espírito, Senhor, que tenha liberdade para operar neste lugar, neste momento, é o Espírito do Senhor. Por isso, Deus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para receber de Ti a porção da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos eternamente gratos. Em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Esse texto é muito rico em detalhes importantes para a nossa reflexão. E por isso a gente pode ficar meses e meses e meses pregando nesse texto de Samuel. Não esgota a mensagem, porque nela contém vários detalhes muito importantes. E eu gosto de observar os detalhes da palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão simples, porém ela é profunda. E a profundidade da palavra de Deus está na sua simplicidade. E quando nós caminhamos nela, através do Espírito de Deus, Ele nos leva à compreensão profunda daquilo que os nossos olhos, olhando para o texto, não enxergam, não compreendem. Por isso a nossa oração é que o Espírito de Deus abre a nossa mente, o nosso entendimento e nos dê compreensão da palavra de Deus. Porque só apenas da compreensão profunda, pela revelação do Espírito, que nós conhecemos, entendemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro. A Bíblia não é um livro qualquer. E por não ser um livro qualquer e nem simplesmente um jornal, não se lê com um coração vazio. Ou seja, com a mente humana simplesmente. Não se lê como se lê qualquer outro livro. Por isso a necessidade sempre de nós orarmos a Deus e pedirmos entendimento e compreensão, para que por sua vez Ele nos leve às profundezas, à profundidade que tem a sua palavra. Amém? Amém? E quando nós começamos a mergulhar na palavra de Deus, esta palavra entra no nosso coração, na nossa alma, e através do Espírito de Deus, ela gera em nós mudança, gera em nós transformação. E daí começamos a nos tornar pessoas diferentes, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar o ser humano, de transformar o ser humano. Amém? E nós estamos tratando um assunto, e esse assunto é geral.
da Assembleia de Deus hoje, que é sobre família e igreja. Família, igreja. Minha família, minha igreja, meu porto seguro. São duas questões muito importantes e fundamentais a serem tratadas sempre. E com muito rigor, precisamos tratar esse assunto. Em vários outros foros também, para que as famílias possam se estruturar, possam ter saúde. Amém? Existem coisas que, se a gente não entender, nós vamos transferir a responsabilidade para outra pessoa ou para outra instituição. A igreja e a família são as duas instituições de Deus, que Deus criou. Amém? A família foi criada por Deus. A igreja foi criada por Deus. Por isso são as duas instituições mais importantes na face da terra e que determina todas as outras coisas no mundo. E a sociedade é resultado da família. Consequentemente, a igreja. Por isso, se nós vermos na história da humanidade, nós vamos ver quão importante sempre foi a igreja na civilização humana, na construção de tudo que existe na terra. E isso é resultado, sobretudo, da família. Por isso a família não pode falhar. Por isso a família deve ser cuidada. E a nós, que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar da família, de administrar esse patrimônio que é família, devemos fazê-lo com zelo e toda a dedicação. Amém. Todo homem, toda pessoa que não cuida da sua família não serve para absolutamente mais nada. Por isso, esse é um assunto muito sério. Se você não cuida da sua família, você não serve para nada. Se você não dedica tempo para a sua família, você não serve para nada. Se você não protege a tua família, você não serve para nada. Se você não ama a tua família, você não serve para nada. Se você não trabalha em prol da tua família, você não serve para nada. A igreja vive muitos desafios que ela não precisava necessariamente viver. A igreja enfrenta muitos problemas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de um modo geral, que ela não precisava necessariamente enfrentar. Mas por que ela enfrenta e por que ela passa por esses problemas e desafios? Porque as famílias estão desestruturadas e desequilibradas. E por isso, muitas das vezes, a igreja tem de fazer o papel da família, o papel do pai. Por isso que às vezes o pastor, o reverendo, faz obrigatoriamente, necessariamente, o papel de um pai. E a mamã grande, a mamã diaconisa, faz o papel de uma mãe. Por quê? Porque os pais lá não estão fazendo o seu papel. Porque as mães não estão fazendo o seu papel. E nós não podemos transferir a responsabilidade. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para ninguém. Aquilo que é da minha responsabilidade, cabe a mim fazê-lo. Cabe a mim executar. Eu não posso transferir a minha responsabilidade de educar os meus filhos para o meu pastor.
Eu não posso transferir a minha responsabilidade de passar os princípios bíblicos judaico-cristãos dos meus filhos para o meu pastor. Por isso, a igreja muitas das vezes está sobrecarregada de questões que as famílias já deviam resolver, já deviam cuidar. Por que nós vemos na igreja pessoas, por exemplo, pais, mãe e pai sem o filho, ou os filhos sem os pais? Isso é um problema muito sério, mas muito. Não podemos deixar o papel da igreja se confundir com o papel da família. A tua responsabilidade, quem vai dar conta diante de Deus não é o pastor, é você. Se o teu filho se perdeu ou está se perdendo, a responsabilidade não é da igreja. A responsabilidade é minha, é tua. Por isso hoje, nós temos que fazer bem o nosso papel. Temos que desempenhar bem o nosso papel. De ensinar, de instruir, de educar, de passar princípios. Porque uma coisa eu posso te dizer e te garantir. Que tudo começa na família. Tudo começa na família. O respeito não começa na igreja, começa na família. A boa educação não começa na igreja, começa na família. A igreja é a extensão da família. Assim como também a corrupção não começa nas instituições públicas ou privadas, ela começa na família. A partir do momento que você, pai, está vendo o teu filho, está a roubar um naco na panela, se não lhe fala nada, ele está aprendendo já a roubar. Parece coisa simples e banal. Você vê o teu filho tirando uma coisa que não é dele dentro de casa, você não corrige. É dali aonde nascem as pequenas coisas que um dia se tornarão em grandes coisas. E cada família, cada um de nós estamos entregando para a sociedade um cidadão, um membro, uma pessoa. A qualidade deste cidadão que vai compor a sociedade depende do quê? Da educação, dos princípios, do ensinamento que a família passou. A igreja está aqui para complementar. Está aqui para tapar as lacunas que a família não consegue, não conseguiu. E não para fazer o papel por inteiro, mas para auxiliar, para lapidar. Amém. Por isso, queridos irmãos, eu quero te dizer nesta manhã: não gaste tua oração em vão. Não ore à toa. E se você não quer gastar teu tempo, a vida toda orando, para pedir, para repreender, para expulsar, comece a falar com os teus filhos, com a tua família. Porque senão o que vai acontecer? Um dia você vai precisar viver a vida toda orando, pedindo, expulsando uma coisa que você lá atrás poderia resolver somente falando. Não espere um dia você ficar tua vida toda orando a Deus, jejuando, subindo o monte, vigiando, pedindo a Deus: Deus, salva meu filho, converte meu marido, traga meu marido. Seja prudente, simplesmente. Seja uma mulher sábia, seja um homem inteligente. Faça com a boca agora, para não precisar passar todo o tempo com o joelho no chão, pedindo a Deus. Que a tua oração amanhã não seja para pedir para Deus salvar a tua casa. Seja simplesmente para você dobrar o joelho e falar: Deus, obrigado pela minha família.
Senão você vai passar o tempo todo orando para repreender. Repreenda, Senhor, repreenda, queima. Não precisa. Se você fazer bem o teu papel, você não vai precisar orar assim. Não, você só vai dobrar o joelho e erguer as mãos para agradecer. Aleluia, aleluia, aleluia. E tudo isso tem a ver com uma coisa que se chama legado. Legado. Falamos isso de manhã, no primeiro culto. Legado, patrimônio, herança. Nós temos uma grande preocupação de deixar patrimônios, legados, herança para os nossos filhos. Isso é errado? Não, é ruim. De maneira nenhuma, é importante, é fundamental. Precisamos fazer isso. Para não ficar como aquele servo do profeta que morreu, depois foram buscar os filhos dele para levarem. Porque o pai morreu e deixou um monte de dívida. E agora os filhos é que têm que pagar pela dívida dos pais. Deixou uma herança, um legado. Qual o legado? Dívida. Qual o legado? Dívida. Qual a herança? Dívida. Ele já morreu, agora quem paga? São os filhos. Por isso tudo que nós estamos fazendo hoje, tudo que eu faço, cada passo que eu marco, cada lugar que eu piso, eu estou construindo o legado. Eu estou plantando, eu estou semeando. Quer seja bom ou mau, eu estou plantando, semeando. Haverá um dia que eu vou colher. Eu posso não colher isto em vida, mas alguém vai colher isto. Se é bênção, ele vai colher mesmo as bênçãos. Mas se é vento, ele também vai colher mesmo tempestade. Por isso há pessoas vivendo por problemas, situações que até ele não entende, não compreende, não sabe de onde está vindo, de onde está saindo. Ele até fala, mas eu não fiz nada, por que eu vivo assim? E quando olha na família, vê que é alguma coisa que já vem lá de trás. Por quê? Porque alguém lá atrás plantou o que você está colhendo hoje. Só que daqui para frente é um novo marco. É um marco. Daqui para frente é um marco. Eu estou te dizendo que daqui para frente é um marco. Entenda isso. Tudo que nós fazemos é uma semente. Tudo que nós fazemos é uma semente. Quando Davi e Jonatas fizeram aliança, Jonatas não sabia o que poderia acontecer um dia. Não sabia. A aliança deles foi uma aliança de lealdade. Juraram pela alma um do outro. Eu juro pela minha alma, eu serei contigo. Quando alguém jura pela sua alma, ele está dizendo assim: eu estou disposto a morrer para que você tenha benefícios. Eu estou disposto a perder para que você tenha benefícios. E lealdade é isso. Está pronto, disposto até a alma, até a vida, para que outrem tenha benefícios.
Por quê? Não é simples, não é comum o que Jonatas abriu mão. Nos nossos dias de hoje, eu não sei se eu teria essa capacidade. Abrir mão da sucessão do reinado, irmãos. E você ter que colocar o teu pai em jogo, em detrimento à tua lealdade com um amigo. Colocar o teu reinado, a tua sucessão, o teu bem-estar no jogo. Colocar o teu pai em jogo pelo juramento de uma amizade. Irmãos, isso não é natural. Isso não é comum. Só alguém que entendeu o valor da lealdade é capaz de fazer isto. Quando alguém entende e compreende o valor da lealdade, e ele jurou, eu vou fazer, pode contar comigo, eu estou contigo, venha o que vier, haja o que haver, eu estou contigo. Eu não estou falando de bajuladores, não, eu estou falando de pessoas leais, que tem alguma coisa por perder. Porque onde que se vê uma pessoa leal? Não é uma pessoa que também não tem nada, também está arrebentado, também está... Epa, até a desgraça já está dentro da vida dele também. Não é. É uma pessoa que tem tudo a perder. Tudo a perder. Ele está abrindo mão. Se você quer descobrir um bajulador, vê só o que ele é, o que ele tem. Por que eles fazem isso? Porque eles querem se tornar alguma coisa. Eles querem ter alguma coisa. Agora, quem já é, a sua lealdade não é por aquilo que ele tem, ou por aquilo que ele é algo mesmo. Porque até, muito, na sua maioria dos casos, ele está bem. E muitas das vezes, numa condição e numa posição melhor do que aquela pessoa que ele está jurando lealdade. E era o caso de Jonatas. Jonatas estava numa condição boa, numa situação boa, onde ele era príncipe, Davi não era nada, humanamente falando. Claro que aos olhos de Deus, no coração de Deus, ele já era rei, mas humanamente falando ainda era só um ruivo qualquer. E Jonatas já era príncipe, já tinha posição, já morava onde? No palácio. Então seria o contrário, seria Davi a bajular Jonatas para ter acesso ao palácio. Só que é diferente. É Jonatas que mora no palácio a declarar lealdade para alguém que está fora do palácio. Mas saiba que Jonatas não era também uma pessoa que não entendia nada. Ele sabia alguma coisa importante espiritualmente falando. Ele não estava a olhar apenas Davi hoje. Ele também já sabia que Davi era um escolhido de Deus. E quando aconteceu o desastre na família de Jonatas, por conta da desobediência de seu pai Saul, guerra, todo mundo morreu, inclusive Jonatas morreu. E Davi está assumindo o reinado. Quando Davi está assumindo o reinado, Davi fez uma pergunta no reino: existe ainda alguém, ficou alguém da família de Saul, para que eu tenha a bondade
de Deus para com ele. Eu quero olhar aqui no texto, porque há uma coisa importante para a nossa observação. Olha a pergunta de Davi. Primeiro falou assim: ainda alguém na casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor a Jonatas? Essa pergunta foi feita no palácio, diante dos seus súditos. Ele citou o nome de quem? De Jonatas. Agora vem mais adiante. Quando Ziba chega, Davi pergunta: não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Vê que perante os seus súditos, Davi pergunta: há alguém para que eu possa demonstrar bondade por amor a quem? A Jonatas. Só que quando o Ziba vem, Ziba era servo de Saul. Davi faz a questão diferente. Não cita Jonatas. Ele cita apenas Deus. Amém. Ao que ele respondeu: há um filho de Jonatas. Só que ele avança com 2 poréns. Ele é aleijado. Para piorar, dos 2 pés. Amém? Eu falei de manhã e repito. Qual foi a pergunta do rei? Se ainda tem alguém. E qual seria a resposta óbvia do irmão? Sim, tem. E qual foi a resposta dele? Tem, mas das 2 pernas. E eu disse de manhã e repito a dizer: se estou te perguntando se tem, você fala só? Tem. Não aumenta mais o defeito. Não é da tua conta. Quando o pastor chegar para você e falar assim: você conhece alguém que canta bem? Se você conhece mesmo alguém, fala só: conheço o irmão fulana, a irmã fulana canta bem. Pode chamar. Só que tem pessoa, como ela quer ficar no lugar, quer ir no lugar, ela fala: não, eu conheço a irmã fulana, mas também aquela irmã fala muito. Não deixa o defeito da irmã, fala só a qualidade dela, o talento que tem. Só perguntaram se tem, fala só tem. Davi não perguntou como estava o Mefibosete, não. Falou: se tem alguém, se tem, ok. Mas mesmo ele dizendo que tem, mas é aleijado e paralítico e tal, porque aí existiu 2 coisas. Primeira coisa, todo rei que assumisse o reinado, ele eliminava todos, sobretudo que faziam parte daquele reinado, da família, principalmente. Eliminava porque é um risco, é um perigo dele perder o trono, de haver uma rebelião, uma guerra para a tomada do trono. Então havia essa questão já. Por isso que quando Mefibosete chegou ali, ele estava com medo, estava tremendo, porque ele achou que o rei está trazendo ele para matá-lo, para acabá-lo. A primeira questão. A segunda questão é que na época, no contexto atual, nenhum paralítico, nenhuma pessoa com deficiência, com defeito, poderia entrar no palácio, acessar o palácio, fazer parte do palácio, no reinado. Não podia, porque a lei proibia. Só que Davi mandou chama Mefibosete. Vai buscar ele, lá onde ele está. E foram buscá-lo e trouxeram até Davi. E ele, quando chega, se prostra. Ele fala: quem sou eu
para que o meu Senhor tenha olhado para este cão morto é a forma como ele estava se enxergando. Cão morto. Porque ele estava num lugar abandonado. Alguém que nasceu no palácio, que tinha tudo para dar certo, agora está em Lodebar, esquecido, abandonado. Alguém que você olhava para ele e não conseguia enxergar um outro destino a não ser um príncipe, um herdeiro ao reinado. Mas agora está onde? Em Lodebar. Só que quando ele chega, ele se ajoelha e ele fala aquilo. Davi falou: Mefibosete, eu vou restituir tudo que era de teu pai Saul, tudo. Ele não falou que vou dar algumas coisas, não. Ele restituiu tudo. Olha o que ele se tornou. Só que ele falou assim, chamou Ziba, falou: Ziba, eu estou dando de volta tudo que era de Saul, tudo, para Mefibosete. Mas você vai cuidar de tudo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, vai viver aqui, vai comer todos os dias a mesa do rei. Amém? Amém? Agora estamos vendo alguém, aquele que estava lá esquecido, em Lodebar, paralítico, que dependia de tudo e para tudo, que precisava de alguém para ele carregar, agora está no palácio. Que por causa do seu avô, ele foi parar ali. Seu avô, a desobediência dele, lhe fez parar ali. Mas a lealdade de seu pai gerou a graça que fez trazer Mefibosete do lugar da miséria, do lugar da desgraça, do lugar da solidão, do lugar da tristeza, para o palácio novamente. E talvez alguém olhasse para Mefibosete e diria: não, ele é paralítico. Como ele está aqui? Na lei não pode entrar paralítico no palácio. Talvez alguns estivessem ali murmurando e falando: mas como assim? Como o rei traz alguém que é paralítico no palácio? Isso é contaminação, isso é abominação, não pode, não podia acontecer. E é assim que acontece muitas das vezes, quando alguém é chamado, alguém é trazido para perto, para servir. E aí algumas pessoas, os specter, aqueles que conhecem o defeito, o problema da pessoa, já olham, já falam: como assim? Essa irmã, esse irmão, ele faz isso, ela faz isso. Como chamaram ele? Como chamaram ela? Será que não viram que ele é paralítico? Não viram que ela é assado, que ela é cozido? Olha para alguém e diz assim para ele: muito prazer. Diga para ela ou para ele: muito prazer. Eu sou o filho da graça. Muito prazer, eu sou o filho. Querido, não era sobre Mefibosete, não era sobre ele. Assim como não foi por ele que foi parar em Lodebar, também não foi por causa dele que voltou ao palácio. Não é sobre ele, é sobre a graça. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre a graça. Aonde você está hoje, aonde você vai chegar, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre a graça. Aonde a lei diz não, aonde a lei fala: não, esse não pode entrar, não tem estatuto, não tem idade, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, a graça chega e fala: eu sou o pai dele. Ele é o meu filho,
Ele é a minha filha, ele é o meu filho. Muito prazer, eu sou o filho da graça. Qual é a sua história? Quem é a sua descendência? Onde você começou? Quem é o seu pai? Muito prazer, eu sou o filho da graça. Como você ocupou esse cargo aqui na empresa? Aqui é só para licenciado, é só para doutor, é só para mestre. Muito prazer, eu sou o filho da graça. Esse lugar não te pertence, esse lugar não é teu, ali não é para você. Muito prazer, eu sou o filho da graça. Oh, aleluia. Não é sobre mim, nunca foi e jamais será. Nunca foi sobre você. Por isso você não precisa bater no peito, porque sou eu, porque eu faço, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu participo, porque eu entro. Não é sobre você, não é pelo que você faz, é porque a graça te alcançou, a graça te encontrou, a graça te conheceu. E quando a graça te encontra, não importa os teus problemas, não importa o teu defeito, não importa se você é gago, se você é manco, se é aleijado, a graça te cobre, a graça te cobre. Escuta, quando Mefibosete chegou no palácio e ele estava na mesa do rei, vamos imaginar na primeira refeição do dia, Mefibosete está sendo levado para a mesa do rei. E a mesa está posta, aquele banquete grande, né? Com as iguarias do rei. Mefibosete, o rei ali e todos os outros. Talvez estão perguntando, mas aqui, como é que vou parar aqui? Primeiro, ele tinha que ser morto, porque isso aqui ainda pode tirar o lugar. Como é que ele veio parar aqui? Como é que está aqui? Quando começarem a perguntar assim, como é que ele chegou ali? Como é que ele está ali? Como é que ele assumiu aquele cargo? Como é que ele... Então entenda que a graça já trabalhou. E Mefibosete está na mesa. A mesa. Presta bem atenção nisso. A mesa. E todos sentados na mesa. E normalmente na mesa sempre tem uma toalha que desce um pouquinho mais. E a mesa está aqui. E talvez muitos murmurando e falando mal. Não pode. Como assim? Eu até faço bem, faço melhor que ele, falo melhor que ela. Eu mesmo que estou aqui há muito tempo. Não, diante da graça não é sobre tempo. Alguém pode chegar numa manhã, mas se a graça lhe alcançar, não tem como, irmão. Podemos mesmo lutar, todos nós se juntar mesmo para lutar, para lhe derrubar. Não vai cair. Não vai perder. Não vai sair. Porque a graça lhe alcançou. E ele está aqui na mesa.
Quem na mesa fica a olhar embaixo assim? Alguém faz isso? Nada. Na mesa é só aqui, ó. É isso que a graça faz com a gente. Nós estamos na mesa da graça. Daqui para aqui, você está vendo. Mas daqui para aqui, a graça cobriu. Você não entendeu isso? Aqui somos todos iguais. Aqui tem defeito, mas aqui estamos todos. Na mesa, só estamos para vermos até esse nível. Na graça, só vemos este nível. Dali para baixo, ninguém está preocupado. Se está de chinelo, se está de sapato, se está descalço, não importa. O que importa é que estamos aqui. A graça nos colocou no mesmo lugar. Se sou paralítico ou não, eu estou na mesa. Se tenho defeito ou não, eu estou na mesa. Aonde a lei falou não, a graça disse, entra. Aonde a regra disse não, aonde as leis disseram não, a graça disse, eu responsabilizo, entra. Eu te coloco e eu vou cuidar de você. Por isso, as pessoas não caem. Quando a graça lhe alcança, não caem, não desistem, não morrem, não perdem. A tendência é só subir, subir, subir. Por quê? Porque a mesma graça que te traz, a mesma graça que te eleva, é a mesma graça que te cuida, que te mantém, que te sustenta. Por isso nós falamos e cantamos, nós vivemos pela graça. Nós andamos pela graça. Ai, se não fosse a graça. Ai, se não fosse a graça. Realmente existe muita gente melhor do que eu, mais boa do que eu. Existe muita gente com mais talento do que eu. Só que não é somente sobre talento, não é somente sobre o intelecto, o conhecimento. É sobre... Ai, se não fosse a graça, você não estaria onde você está. Você não chegaria aonde você chegou, aonde você vai chegar. A graça que vai te levar lá. Deixa a graça te transportar. Porque quando a graça te transporta, você não cai. Porque você está respeitando o processo. Quando você espera o tempo, a hora de Deus na tua vida, e quando o tempo chegar, a graça te alcançar, você está subindo. A tua subida é de degrau em degrau. De degrau em degrau. Você está subindo. Você está construindo. Por isso, não tem como ninguém puxar o teu tapete. Porque você não fez tapete para subir. Você subiu de grau em degrau em degrau em degrau em. Como alguém consegue abalar e destruir algo? Possibilidade de alguém derrubar uma pessoa que foi plantada junto a ribeiro de água.
Não há. Pode até vir vento, pode vir tempestade, ele pode mexer para um lado, para outro, para um lado, para outro, mas ninguém vai arrancar, porque Deus o colocou, Deus o plantou, e ali está sendo cuidado e protegido por Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E eu termino com o texto de Mateus. Jesus perguntou para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? Quem diz? A multidão que eu sou. E eles foram respondendo: uns dizem que você é João Batista, que você é um profeta, que você é Elias, você é um homem que havia de vir. Jesus olhou para eles: ok, isso é o que as pessoas falam a meu respeito. E vocês? E vocês? Irmãos, aqui eu paro para refletir uma coisa importante com a igreja. Uma coisa é o que as pessoas lá fora dizem a respeito do reverendo, com todo respeito. Outra coisa é o que vocês dizem a respeito dele. O que mais importa para ele, com todo respeito em ser tratado por ele, não é o que as pessoas dizem, é o que vocês dizem a respeito dele. Ele não se enfraquece pelo que as pessoas lá fora falam, mas ele pode se enfraquecer pelo que você fala. Quem diz a multidão, quem diz a meu respeito, dizem que você é isso, é assado, é coisa. Ok, estou menos me importando com o que eles dizem. Eu quero saber de vocês que me conhecem, de vocês que andam comigo, de vocês que comem da minha mesa, de vocês que recebem o consolo de mim, que recebem a orientação, direcionamento. Há pessoas que estão aqui e recebem orientação, direcionamento, e abençoado, mas lá fora fala mal. Mas também o pastor também, o pastor também, aquilo aí, isso, aquilo aí, ele é boa pessoa, mas aquilo, irmão, esquece isso. E tem gente mais terrível ainda. Ele conhece, sabe quem é, mas ouviu lá fora e ainda fica balanceando. Mas será ou não será? Não é o que você ouviu, é o que você sabe, é o que você conhece. Por isso Jesus perguntou para vocês: o que vocês falam que eu sou? E não conseguiram responder. Esse é o problema, não conseguiram responder. E eu te explico por que não conseguiram responder. Como assim? Não conseguiram responder. Foi necessário Deus responder por eles, através de Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olhou assim: Pedro, não é você já. Não é você. Isso não vem de ti. Sabe por que não vem de ti? Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus, quando Pedro respondeu, Jesus falou para ele: Simão Bar-Jonas, isso não vem de ti, foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Escuta, Jesus chamou Pedro, não de Pedro, chamou ele de Simão Bar-Jonas. Bar significa filho de Jonas. Bar significa filho de. O pai dele era Jonas. Por isso falou Bar-Jonas, filho de
Jonas. Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Jesus está a trazer a sua identidade real para explicar algo importante. E depois falou assim: não foi a carne que te revelou. Jesus não está falando agora com Pedro, como sendo Pedro. Não, Jesus está falando com Simão. Quem é Simão? Na tradução original, Simão significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Então logo, Jesus está falando para Pedro: você não ouviu como Pedro, não, você ouviu como Simão. Você, Simão, filho de Jonas. Essa é a tua identidade. Então significa dizer que, se aquilo que Pedro falou não foi a carne que lhe revelou, significa dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então Pedro não ouviu aquilo como sendo um homem natural. Ele ouviu aquilo na natureza espiritual. E que lhe remete à natureza espiritual é a sua identidade original. Simão, aquele que ouve. Então você ouviu como Simão. Agora, mais lá para frente, Jesus falou assim: Pedro, tu és Pedro, e sobre estas pedras edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora entenda isso. Por que para ouvir Jesus lhe chamou de Simão? Agora para receber uma responsabilidade, Jesus lhe chamou de Pedro. Você é Pedro. Você é um homem, Pedro. Você é barro, Pedro. A igreja tem que ser estruturada na rocha. Na rocha. Não é só para o Simão que ouve, é para o Pedro que se estabelece sobre a rocha. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém. Amém. Quando Pedro está recebendo esta palavra, em outras palavras, ele está falando assim: olha, você é humano, você é falho, por isso mesmo a minha graça está descendo sobre Pedro. Porque nós recebemos de Deus a responsabilidade, a porção, não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos melhores do que ninguém. É mesmo na nossa imperfeição que se aperfeiçoa a graça de a honra, o azeite, a unção, o poder é depositado no vaso de barro para que o vaso não se ache superior à unção. O vaso nunca é maior que a unção, que o poder. Amém. Deus, Ele coloca em nós a sua unção, o seu poder, mesmo nós sendo falhos, imperfeitos, para entendermos que não é sobre nós, é sobre a sua graça. Incline a tua cabeça. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei que nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim. É a tua graça, somente a tua graça. Se vamos chegar, chegaremos pela sua graça. Se vamos ascender, ascenderemos pela sua graça. Se vamos conquistar, conquistaremos pela sua graça.
Não queremos, Senhor, pelo nosso intelecto, pela capacidade humana, porque ela não se sustentará, mas a tua graça nos sustentará, nos manterá vivo diante das tribulações, das angústias, das perseguições, das aflições. A tua graça nos cobrirá, a tua graça nos guardará, a tua graça nos protegerá. Obrigado, porque sempre foi pela tua graça. Fale uma palavra para Deus. A minha vida se não fosse Deus, minha vida se não fosse Deus, minha vida se não fosse Deus, o que seria de mim? Minha vida se não fosse Deus, minha vida se não fosse Deus, vida se não fosse a graça, não sei o que seria de mim. Minha vida se não fosse a graça, não sei. Minha vida se não fosse a graça, não sei. Minha vida se não fosse a graça, não sei o que seria de mim. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Começa a pensar onde Deus te tirou.